pessoal, vamos estar resolvendo aqui a aula número 9, princípio fundamental da dinâmica. Então, segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton informa que se tem uma força, uma quantidade de forças atuando num corpo, então a resultante dessas forças vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, eu tenho um objeto. Sobre esse objeto atuam várias forças. Quem é resultante? É uma força que irá substituir todas as forças que estavam atuando, e essa força resultante ela tem que proporcionar o mesmo efeito que o conjunto dessas forças estavam proporcionando. No nosso caso aqui, eu posso ter um bloquinho onde atuam duas forças nesse bloco. Qual seria a força resultante? Então, o que eu preciso fazer para determinar essa força resultante? Sempre quando as forças têm a mesma direção. Então, quem é a direção aqui horizontal? A direção é indicado por esse corpo aqui, essa linha onde eu estou passando o mouse aqui. Então, eu tenho a direção horizontal e o sentido. O sentido é indicado pela pontinha da flecha aqui. Então, sempre quando eu tenho forças que atuam na mesma direção e no mesmo sentido, o que eu faço para determinar a força resultante? É só somar essas forças. Então, somo F1 mais F2. No entanto, essas forças nem sempre estarão na mesma direção. Então, eu coloquei um exemplo aqui embaixo em que as forças, então, não estão na mesma direção. E por esse símbolo aqui, vocês têm que lembrar lá das aulas de matemática, tá? Esse símbolo representa que esse vetor é perpendicular a esse vetor, ou seja, o ângulo formado entre essas duas linhas, entre esses dois vetores de força, representa 90 graus, é 90 graus. Como que eu determino a resultante numa situação assim? Esse exemplo aqui, a pessoa usou a regra do paralelogramo. Então, como que é essa regra do paralelogramo? Coloco as duas forças com a mesma origem. No final da força F1, eu traço uma reta paralela à força F2. No final da reta da força F2, eu traço uma reta paralela à força F1. No cruzamento desses dois prolongamentos é o final da minha força resultante. Então, esta é a minha força resultante, FR. Determinei graficamente, mas e o módulo? Vale quanto? Então, analisando essa figura aqui, eu tenho um triângulo aqui na parte de cima, e esse triângulo tem um ângulo de 90 graus, porque o ângulo formado entre F1 e F2 é 90 graus, então um triângulo que tem um ângulo de 90 graus é denominado triângulo retângulo. E todo triângulo retângulo eu posso usar teorema de Pitágoras. Foi o que foi utilizado aqui para determinar esses 5 newtons. Então, eu tenho cateto 3 newton, cateto 4 newtons, que é o F2, então ficou. E FR, que é a hipotenusa, FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, FR é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 é 25, raiz quadrada de 25 é 5. Nós vamos treinar isso daí com mais calma num exemplo adiante. Então, eu tenho aqui, exemplo de aplicação de valores, aplicação da fórmula, só substituir e isolar incógnita. Então, o que eu tenho? Força resultante é massa vezes aceleração. A única força que atua no corpo é uma força de 2 newtons. Então, ela vai assumir o papel da força resultante. No lugar do R, que é a força resultante, eu coloco 2 newtons. Quem é a massa? 1. Para determinar a aceleração, o que eu faço? A massa está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, a aceleração é resultante dividido pela massa. Então, nesse caso, a aceleração é igual a 2 dividido por 1, que é 2. Unidade de medida de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, quando atua em um corpo uma força de 2 newton, num corpo de 1 kg, esse sofre uma aceleração de
2 metros por segundo quadrado. Lembrando que sempre a a aceleração tem a direção e o sentido da força resultante. Então, temos aqui, quando o corpo a força resultante é de 2 newton e a massa de 2 kg, eu tenho 2 dividido por 2, 1, aceleração de 1 metro por segundo quadrado. Aqui a massa foi 0,5, então 2 dividido por meio dá 4. 2 dividido por 4 dá 0,5. Vamos resolver o exercício 1 agora da apostila. Se a resultante das forças que atuam em um corpo é horizontal e para a direita, o que podemos afirmar sobre a direção e o sentido da aceleração que atua nesse corpo? Sempre as características do vetor aceleração, direção e sentido sempre serão os mesmos da força resultante. Se a força resultante tem direção horizontal e sentido para a direita, então nossa aceleração também terá direção horizontal e sentido para a direita. Exercício número 2. Se a resultante das forças que atuam em um corpo é nula, podemos afirmar que ele está necessariamente em repouso? Não. Se a resultante das forças que atuam no corpo é nula, então existem duas possibilidades. Ou esse corpo ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, se a resultante de forças que atuam em um corpo é zero, então temos duas possibilidades. Ou a velocidade dele é zero e ele está em repouso, que é denominado equilíbrio estático, ou a velocidade dele é diferente de zero e constante. E nós temos um movimento retilíneo uniforme, velocidade não muda. Terceiro exercício. Um corpo de 10 kg inicialmente em repouso sofre a ação de várias forças, cuja resultante é 200 N. Após 5 segundos, qual a velocidade do corpo? Considere o movimento retilíneo. Então, um exercício aqui de aplicação da segunda lei de Newton. Então, temos lá, força resultante é igual a massa vezes aceleração. No nosso caso, o enunciado já deixou claro aqui. Ó. Quem que é a força resultante? 200 newtons. Então, vou substituir lá. Ó. Então, força resultante é igual a massa. Antes disso, eu coloquei aqui. Quem que é a aceleração? Aí eu vejo no enunciado que não foi mencionado o valor de aceleração. Mas eu deveria saber que quem é a aceleração? Variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Mas o que é variação da velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial. Agora sim eu começo a substituir. No valor de R, que é a força resultante, 200 newton. No lugar da massa, eu vou colocar lá no enunciado 10 kg, 10. V é a velocidade final, é a velocidade que eu quero calcular, e V0 é a velocidade inicial. Só que no enunciado está mencionando que inicialmente em repouso. Se inicialmente está em repouso, então a velocidade é zero. Seguindo aqui, ó, então a velocidade vai dar 100 metros por segundo. O que foi feito aqui? Ó? V menos zero vai dar V. 10 dividido por 5 dá 2. Então, ficou 200 é igual a 2V. Esse 2 que está multiplicando V, passa para o outro lado dividindo. Então, ficou 200 dividido por 2, 100 metros por segundo. Vamos para o quarto exercício. Qual o valor da aceleração que atua no corpo mencionado no exercício anterior? Então, novamente, eu vou pegar a fórmula da segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que a resultante é 200 newton, o corpo tem a massa de 10 kg. Esses dados nós obtemos no exercício 3, então pede para calcular a aceleração, ficou tranquilo. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então ficou 200 dividido por 10, que deu 20 metros por segundo ao quadrado.